Olá a todos! Esse é o 6º vídeo da série que estou fazendo sobre como usar a linguagem C# com a Godot. Nesse vídeo vamos criar e configurar o banco de dados no Postgre, e fazer os preparativos no Visual Studio, e também alguns preparativos no nosso projeto. Esse é o penúltimo vídeo. No vídeo final vamos fazer o registro e a demonstração dos dados dos jogadores que foram registrados, cuidar de alguns problemas de finais, e fazer um aumento gradual de dificuldade. Para começarmos, vou pedir para vocês baixarem o PostgreSQL. Pesquisem por baixar a ferramenta no navegador, escolham a opção Windows ou a versão relativa à sua máquina. Escolham a opção conforme a arquitetura do seu sistema, 64 ou 32 bytes. No meu caso é 64 bytes, então vou escolher essa opção. Baixem e instalem, escolham as configurações recomendadas. Se a ferramenta pedir para vocês cadastrarem um usuário e senha, deixem o nome padrão e definam uma senha fácil de vocês lembrarem. Após terem instalado e configurado a ferramenta, abram o aplicativo do Postgre conforme o vídeo. Vou dar uma breve mostrada na interface. Ao iniciar o aplicativo, informem usuário e senha. A primeira é a senha de administrador e a outra é a do servidor, no caso o servidor local. Aqui eu tenho o meu banco de dados local que eu usava para estudo junto com um projeto que desenvolvia usando o Visual Studio. Mas não é isso que nos interessa. Nós vamos criar um servidor hospedado em um site gratuito. Então vou abrir o navegador e pesquisar pelo site. Esse é o site que vamos usar. Façam o cadastro de vocês. Escolham a primeira opção que é a gratuita. Lógico que para ser gratuita ela tem limitações, mas é perfeita para projetos de estudo. Deem um nome para o servidor de vocês, deixem o plano como está, e não precisa de escolher nenhuma tag. Eu vou escolher a região de São Paulo para ser host. Pronto, é só apertar em criar. Agora teremos um servidor simples hospedado no site. Apertem no servidor para darem uma olhada no nosso banco de dados. Bem, aqui temos algumas informações e funções. Temos aqui o histórico das funções usadas. Aqui podemos executar uma função na linguagem SQL. Por fim, no detalhamento temos todas as informações para poder realizar a conexão remota com esse banco de dados. Vamos voltar ao Postgre e inserir esses dados no nosso novo servidor. Vamos fazer a conexão ao banco de dados hospedado. Apertem com o botão direito onde está escrito servidor, escolham criar servidor. Podem deixar o nome com o nome padrão que deixaram lá no site. Após terem feito isso, vão em conexão e insiram os dados conforme está disposto lá no site, no detalhamento do nosso servidor. Basta copiar e colar as informações conforme estou fazendo no vídeo. Feito este procedimento, basta apertar em criar que teremos o banco de dados conectado. Podemos dar uma olhada nos dados que foram extraídos do banco de dados. Também podemos agora executar comandos SQL aqui do nosso Postgre, ao invés de precisarmos ir ao site. Como vocês podem ver, tem muitos bancos de dados. São todos os bancos de dados que foram criados por outros usuários para a região de São Paulo. Podemos localizar o nosso banco de dados, que está com o mesmo nome de usuário informado lá no site. Lógico que não é possível acessar nenhum outro banco de dados que não seja o nosso. Todos estão protegidos pela senha que foi informada lá no site. Bem, agora já podemos executar alguns comandos em SQL para o nosso banco de dados. Vamos começar executando o comando de criar tabela. Galera, eu não vou explicar muito a linguagem SQL, caso vocês tenham interesse existem vários vídeos no YouTube que ensinam sobre ela. Como esse comando vai criar uma tabela, nós só vamos executar ele uma vez no nosso projeto. Caso vocês façam alguma besteira ao criar a tabela, basta vocês usarem o comando dropTable e o nome da tabela. Esqueci de mencionar em vídeo, então coloquei essas duas lindas imagens que representam o comando. Após termos escrito o comando createTable e ter dado um nome para a tabela, vamos precisar abrir parênteses e definir alguns tipos de dados.
Percebam que também tipificamos os dados assim como estávamos fazendo na linguagem C#. Esse varchar é basicamente uma string, tipo texto. A primeira variável é um inteiro, porém coloquei como autoincremento, então ele é serial. E a última coluna é a que será a pontuação do nosso jogador, coloquei como tipo inteiro. Percebam que separei todas as colunas por vírgulas. Agora podemos executar nosso comando. Se tudo der certo, ou se der errado, a ferramenta vai nos informar. Pronto, a ferramenta me falou que está tudo certo, então temos uma primeira tabela com colunas no nosso servidor lá no site. Com isso feito, já temos nossa tabela, então podemos fechar o Postgre. Vamos agora abrir a Godot para começarmos a trabalhar com ela. Lembrando que vocês precisam abrir a Godot com suporte à linguagem C#. Vamos abrir o nosso projeto e incluir algumas bibliotecas. Bibliotecas servem para expandir as funcionalidades do nosso programa. No nosso caso, queremos executar comandos para o nosso banco de dados, e vamos precisar de extensões para permitir a comunicação com ele. Vamos incluir algumas bibliotecas para lidar com dados extraídos de banco de dados, e umas para permitir a comunicação com ele. Vamos precisar instalar manualmente as bibliotecas de comunicação com o banco de dados, pois há uma incompatibilidade com as versões usando a Godot. Aceitem os termos e deixem instalar. Caso de problema de compatibilidade, tentem versões anteriores, assim como estou fazendo. Agora é só testar para ver se irá ocorrer alguma falha na compilação. Vou até aproveitar para fazer uma captura de tela. Quero fazer um menu bem simples usando uma captura. Vou fechar o jogo e salvar a imagem na pasta do nosso projeto. Agora vamos criar uma cena de menu para o nosso jogo, afinal todo jogo deve ter um menu. Vou começar adicionando um node, depois um sprite node. Colocar a imagem que capturamos como textura. Desativar a centralização e escalar se necessário para cobrir toda a tela. Vou colocar um campo para digitarmos o nosso nome, e alguns botões para interagir com o jogo. Colocar uma escala maior pois as letras estão muito pequenas. O mesmo esquema vou fazer para os botões, vou aumentar a escala. O primeiro botão vai ser iniciar o jogo e o segundo sair. Simples assim. Apertando Ctrl+D, vocês conseguem duplicar o node.
Além disso, na parte superior do nosso editor de mapa tem algumas ferramentas interessantes para auxiliar no mapeamento. Não esqueçam de mudar o texto do segundo botão. Vamos agora anexar um código para o nosso menu. Apertem com o botão direito e escolham anexar código no Node principal. Salvem na pasta principal do jogo com o mesmo nome que estou colocando. O código irá abrir. Irei excluir as linhas de comentários e começar definindo algumas variáveis para o nosso menu principal. Primeiramente vou criar uma variável para carregar a fase do nosso jogo. Se vocês lembram como fizemos lá com os asteroides, o tipo que armazena uma cena para ser instanciada é package.scene. Feito a declaração, basta usarmos o comando de carregamento na inicialização. Para facilitar de encontrar o caminho até a cena e não precisarmos digitar, basta encontrarmos ela lá no File System, apertar com o botão direito, e escolher copiar o caminho. Feito isso, vamos agora criar uma conexão com o evento de ter pressionado o botão. Aqui o que vocês devem fazer apenas é copiar o nome da função. Lá no código não será gerado automaticamente, então precisamos ter certeza de que o nome seja o mesmo que está sendo mostrado aqui. Lembrando que devemos deixar esse comando público e com o tipo de retorno null, ou seja, void. Antes de instanciarmos, precisamos de verificar qual é o tipo de node da nossa fase. Conforme verifiquei, ele é do tipo SPATL, então vamos precisar definir uma variável com esse nome para armazenar a instância. Também devemos colocar entre parênteses para certificar de que esse vai ser o tipo instanciado. Executando esta linha de comando já teremos uma cópia da nossa fase. Agora precisamos colocar ela como filha de algum node. Agora eu pensei em uma questão que não havia pensado antes. Como pretendo deletar o menu após ter instanciado nossa fase, eu preciso ter um node em hierarquia acima do nosso menu, pois caso eu coloque como filho do próprio menu, a fase será instanciada e excluída junto com ele. Para solucionar, vou criar um node 2D que irá abrigar os elementos do nosso menu. Depois vou remover o código do outro node, e colocar nesse node que criamos. Feito essa correção, como trocamos o código de node, precisamos trocar no código o nome do node que estamos usando. Agora pegaremos o node que está uma hierarquia de nós, e chamaremos o método de adicionar filho. Assim posso deletar o menu tranquilamente. É por questão de segurança irei refazer a conexão com o evento de ter pressionado o botão, e confirmar que o nome também está o mesmo. Vamos criar uma variável para armazenar o nome de jogador para usarmos quando for registrar os pontos. Acabei usando um nome reservado, precisarei mudar o nome da variável. Pronto, agora vou criar um método que irá alterar essa variável. Iremos chamar esse método pelo nosso menu, passando como parâmetro que está escrito na caixa de texto. Lembrando que precisamos especificar qual o tipo de parâmetro que iremos esperar nesse método, que é o tipo string. Nesse método só vamos atribuir à nossa variável local o valor que foi passado como parâmetro. Podemos chamar aquele método que criamos pelo nosso menu logo após instanciar a fase. Basta usarmos a referência da fase para pegar a referência da nossa interface e chamarmos o método. Precisamos identificar certinho o tipo de node que estamos referenciando, que é um CoinVisualier. Caso vocês tenham dúvidas em qual é o tipo do node, basta deixar o mouse em cima do node que a Godot vai informar. Não esqueçam que também é necessário informar o nome certo do node que iremos pegar, caso contrário a Godot não encontrará o node. Após ter feito isso, basta chamar o método da nossa interface e passar como parâmetro o conteúdo da caixa de texto.
Para não errarmos o nome do método, é importante confirmarmos ou copiarmos o nome dele para evitar falhas. Depois de certificar o nome, basta passar como parâmetro o conteúdo da caixa de texto. Ao pegar o node da caixa de texto, como também precisamos especificar o tipo que ele é, podemos certificar de que está correto deixando o mouse em cima do node. É importante para vocês que estão usando a linguagem C# terem essa noção de importância de tipificagem. Após termos pegado a referência da caixa de texto, basta pegarmos o conteúdo escrito dentro dela, que está na variável texto. Vamos salvar nosso menu na pasta principal do jogo e com o nome de menu principal. Agora vamos alterar qual o node de inicialização da nossa fase, que agora será nosso menu. Vou dar uma breve testada para ver se vai surgir algum bug. Tudo funcionando, o tutorial já está ficando longo, então vou terminar agora adicionando alguns elementos gráficos para mostrar as pontuações dos jogadores. No próximo vídeo faremos efetivamente o registro e mostraremos as pontuações. Vamos ir para nossa fase, adicionar um node de lista e colocá-lo como filho da nossa interface. Posicionem ele em uma boa posição, tentem deixar mais centralizado possível. Como esse node conterá texto, alterem a escala para 1.5, igual fizemos para os botões, para manter a proporção. Assim está bom. Agora adicionem um botão, que basicamente irá resetar o jogo. Movam, no meio conforme estou fazendo no vídeo. Galera, por esse vídeo é isso. Tinha mais coisa para falar, mas o vídeo já está longo. Não se esqueçam de salvar o projeto. Obrigado por assistirem, considerem apoiar o canal, vejo vocês em breve.